Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 50, versículo 15. Gênesis 50, versículo 15. Vou fazer uma leitura do 15 ao 21. Lembrando que nós estamos em uma série do Antigo Testamento sobre o Pentateuco. Então nós estamos pegando os pontos essenciais, principais de cada narrativa e vendo nesta forma panorâmica. Então Gênesis 50, 15 a 21 nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Querido Deus, Pai, a tua palavra é tão maravilhosa para nós, tão profunda, tão essencial. Nós que, redimidos, mas ainda que temos o pecado em nossas vidas, precisamos muito, Senhor, do consolo que vem, da esperança que vem da tua santa palavra. Meu Deus, por amor ao teu santo nome, eu lhe peço, fale conosco, abra o nosso entendimento, Senhor Deus. Revele-se a nós nessa porção sagrada que falou tanto com José, como com todos os seus irmãos, e tem falado muito ao longo da história. Esse é o pedido que eu lhe faço, meu Deus, encarecidamente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, várias histórias da Bíblia são reconhecidas como clássicos da literatura. Quem não sabe que Davi derrotou o gigante Golias, ou que Jonas foi engolido pelo grande peixe, ou então que Noé construiu a arca em meio àquela grande inundação. E a história da criação de Adão e Eva, do dilúvio, da Torre de Babel, do nascimento de Moisés, as 10 pragas, o êxodo, a história de Esther, uma história muito conhecida, muito popular. Eu digo não somente no meio cristão, no meio do povo de Deus, mas até pessoas também de fora. E Jesus, que é o grande personagem, a grande história do seu nascimento, da sua vida, da sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, a sua coroação como rei e a história que fala sobre a sua segunda vinda. Então, essas histórias são clássicas, são histórias que fazem parte do imaginário de muitas pessoas. Mas existe também uma história que é muito popular, muito conhecida e uma história maravilhosa, que é a história de José. José que foi traído e vendido pelos seus irmãos, que ele vai da prisão até o palácio, da escravidão até o poder que Deus lhe concedeu. Uma história que ela é cheia de providências carrancudas, providências difíceis, mas que Deus estava guiando a história daquele jovem do começo até o fim. De maneira que, quando ele chega no final da sua vida, no final do registro do livro do Gênesis, ele pode olhar para trás, através do retrovisor da história, e dizer: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José chega no final da sua vida e reconhece tudo o que aconteceu
fez parte da providência de Deus. Por isso que vocês estão vivos, porque Deus conservou vocês e me enviou adiante de vós. Então hoje nós vamos meditar na história desse jovem. Na verdade é o finalzinho da história dele e nós vamos ver 3 pontos da vida de José. Primeiro, o pedido de perdão dos seus irmãos, que está no capítulo 50, versículo 15, até o versículo 17, a parte A, que é o começo do versículo 17. Segundo, nós veremos a resposta de José ao pedido de perdão, que está no capítulo 50, versículo 17, parte B, até o versículo 19. E, em terceiro e último lugar, nós veremos a lição dessa história, mostrando que toda a história foi conduzida por Deus. Capítulo 50, versículo 20 ao 21. Então, vamos ao primeiro ponto, que é o pedido de perdão dos irmãos de José. Olhe para o versículo 15, que nos diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Sabe o que os irmãos de José estavam dizendo? José vai pagar o mal com o mal. José vai usar a lei da retribuição conosco. Na mente deles, dos irmãos de José, ele só não tinha feito ainda aquilo porque o seu pai estava vivo. E por isso que ele não se vingou. Mas só que agora, segundo a narrativa, o pai de José, Jacó, está morto. Então, qual é a dedução lógica deles? José vai nos perseguir, vai retribuir todo o mal que nós lhe fizemos e nós estamos perdidos. Acabou para nós. Ele vai se vingar, ele vai se levantar contra nós. Meus irmãos, porém, o pensamento dos irmãos de José fala muito mais sobre eles do que necessariamente sobre José. Por quê? Apesar do que eles já haviam feito com José, José nunca deu motivos para eles de que ele iria se vingar. Pelo contrário, José já tinha perdoado, José já tinha demonstrado para eles que não iria fazer nada com eles. Por exemplo, ele poderia ter se vingado quando os irmãos de José subiram ao Egito, estavam com fome e estavam sem o pai deles. Aquele seria o momento oportuno. Vou acabar com vocês e o meu pai nem vai saber. Só que ele fez isso? Não, ele não fez isso. José não se vingou. Por quê? Porque José tinha uma visão biblicamente orientada. Ele enxergava o mundo pelas lentes de Deus. Ele ouvia não a voz de um coração rancoroso, um coração que quer se vingar, um coração que está magoado, mas ele ouvia a voz de Deus. José tinha consciência, meus amados irmãos, que em cada situação, em cada circunstância, fosse ela boa ou ruim, Deus estava no controle de tudo. De cada situação. Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus que conduz, é o Deus que controla todas as coisas. Por isso que nós fizemos a leitura, a nossa leitura oficial foi Gênesis 45. E eu peço mais uma vez que você abra esse texto, para vocês verem como que José já tinha sinalizado para os seus irmãos que ele não iria se vingar e que ele via toda aquela situação pelas lentes de Deus. No versículo 5 do capítulo 45, José disse assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que José estava dizendo? Vocês fizeram um plano, arquitetaram uma situação, colocaram isso em prática, mas vocês não sabiam que Deus tinha um outro plano. E que o plano de Deus era que eu fosse colocado adiante de vós para preservar a vida de vocês. Tudo o que me aconteceu, a minha prisão, as humilhações, todas as situações, Deus conduziu tudo isso para que vocês estivessem vivos hoje. Era isso que ele estava mostrando. Meus irmãos, e o interessante da Bíblia, e fazer uma leitura correta da Bíblia, é você não somente ver
Não somente ver o personagem José, o personagem Jacó, os seus irmãos, Davi, Golias e todos esses homens, mas é você entender que existe uma condução da história da redenção que está nos levando até Cristo Jesus. Assim como José foi colocado adiante dos seus irmãos para preservar a vida deles, Jesus Cristo também foi colocado adiante de nós para a preservação da nossa vida e a nossa salvação. Tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, cada humilhação, cada situação mais difícil e dolorosa fez parte da providência de Deus para que hoje eu e você pudéssemos sermos cristãos, servos de Deus. É por isso que nós estamos aqui. José, diferentemente do pensamento dos seus irmãos, ele não queria vingança. José não pagou o mal com o mal. E aqui nós temos uma orientação bíblica para nós. Não podemos pagar o mal com o mal. Não podemos agir assim. Se nos ofendeu, eu vou ofender. Se me fez o mal, eu vou pagar na mesma moeda. Essa não é a atitude de um servo de Deus. Não é a atitude de um servo de Deus. Nós temos que ver, ou procurar ver, as circunstâncias que nós estamos, o conflito que nós estamos passando, à luz das Sagradas Escrituras, como José fez. José entendeu a providência de Deus e nós também devemos fazer assim, meus irmãos. Devemos não ouvir o nosso coração pecaminoso, nem ouvir o ímpio que não tem o Espírito de Deus. No momento de crise, no momento difícil da sua vida, quem você tem que ouvir? A palavra. A palavra de Deus. Ainda que a palavra de Deus fale para você bem assim, a minha graça te basta. Ainda que a palavra de Deus não lhe prometa que você vai sair daquela situação, que aquele câncer vai sair, que aquela diabetes vai acabar, mas que Deus está contigo, isso já é o suficiente. É isso que nos basta. E José, ele teve esse entendimento, eu não vou me vingar. Deus está no controle de tudo. Só que, meus irmãos, prestem muita atenção. Por que os seus irmãos, então, estavam tão preocupados com a vingança de José, se ele não tinha dado nenhuma prova ou nenhuma iniciativa de que ele iria fazer alguma coisa? Por que os irmãos de José estavam tão preocupados? Existem duas respostas possíveis. A primeira é que até aquele momento, eles não tinham confessado ainda abertamente o pecado deles a Deus, e eles não tinham ainda buscado perdão com José. E a segunda, que vem dessa primeira, é que com a consciência afligida pela falta de confissão, como disse João Calvino, eles estavam agitados por remorsos de culpa, que se tornam voluntariamente os seus algozes. Ou seja, eles estavam com uma consciência pesada. José vai fazer alguma coisa conosco. Mas por quê? Porque a consciência estava mostrando, nós pecamos, nós transgredimos a palavra de Deus e nós não reparamos isso ainda. Nós não falamos com o Senhor ainda. Meus irmãos, eu acredito que os irmãos de José, eles tipificam uma série de pessoas que também vivem assim. Estão no mundo com a consciência pesada, se passaram muitos anos, um bom tempo, mas nunca confessaram os seus pecados. Lembra daquele filme? Eu sei o que você fez no verão passado? É mais ou menos isso. Eu sei o que você fez, aquilo vai vindo à tona, vai vindo na mente da pessoa, e a consciência vai martelando, vai batendo. Por quê? Porque é uma coisa que tem que ser tratada. Nós temos um grande exemplo do salmista, no Salmo 32. Olha o que Davi diz em relação ao pecado que ele cometeu com Batseba. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Enquanto ele não confessou, os seus ossos sentiram, a sua carne sentiu, porque nós somos criados em uma inteireza, inteiros. Nós somos uma unidade psicossomática. Você é um corpo e você é uma alma.
A tua alma, que é o teu coração, a tua mente, pode atingir o teu corpo. E o teu corpo, a tua alma. Fica um bom tempo sem dormir. Com certeza você não vai conseguir tomar decisões corretas. Ou guarde mágoas, iras, rancor no seu coração. Isso pode atingir o teu próprio corpo. A pessoa ficar doente, como foi o caso de Davi. E provavelmente os irmãos de José estavam assim, afligidos por uma consciência que não tinha ainda resolvido aquela situação. Agora no verso 16, eles vão tentar resolver. Olhe para o versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Nós não sabemos se essas informações são verdadeiras. Não tem como a gente provar que Jacó, de fato, mandou esta mensagem. Mas existem boas razões para pensar que sim. E se Jacó, como pai, ele pretendia que os seus filhos fossem libertos da culpa através da confissão, ele teve grande sucesso, ele teve grande eficácia com isso. Porque nesta mensagem que os irmãos de José mandaram para José, eles trouxeram ali os termos clássicos de uma confissão cristã. Olha para o verso 17. Assim direis a José: perdoa, pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Esse é o linguajar bíblico, é o linguajar cristão. Pecado, transgressão, perdão, lhe fiz o mal. Irmãos, é muito diferente, por exemplo, como se fosse assim: José, deixa pra lá esse negócio. Você sabe que errar é humano. Quem é que não erra? Releva aí, deixa isso pra lá. Ou então, José, desculpa pelo que eu fiz. Muitas pessoas tentam resolver conflitos assim, pedindo desculpa. Deixa eu te falar uma coisa: desculpa não é um linguajar bíblico. Desculpas é uma coisa muito pequena. A Bíblia fala sobre perdão, a Bíblia fala sobre confessar, a Bíblia fala sobre resolver aquela situação diante de Deus e com seu irmão. Aqui claramente nós temos um conflito. Os irmãos fizeram mal a José. Agora os irmãos estão pedindo perdão a José. E cabe a José agora perdoar. Irmãos, sabe o que eu vejo aqui? Primeiro, resumindo o que vimos nesse pedido de perdão dos irmãos. Não pague o mal com o mal. Deus pode estar falando bem profundamente e bem especificamente a alguns irmãos. Não paguem o mal com o mal. Você tem uma natureza diferente. Você é crente. Quando você pecar, não se esqueça. Você deve confessar o seu pecado. Com Deus não se brinca. Com o pecado a gente não domestica pecado. A gente não fica com o pecado na nossa vida como se fosse um cachorrinho ou um gatinho que a gente tem no nosso lar. Se você pecou, vai confessar a Deus o seu pecado. Vai conversar com o seu irmão. Não deixe passar o tempo. Não deixe as coisas ganhar uma proporção bem maior. E acima de tudo, confie na graça de Deus. É melhor você confessar, mesmo sabendo que o pecado trará consequências. Pode ser que você venha perder algumas coisas, pode ser que algumas coisas sérias aconteçam, mas você está com Deus. Confie na graça do Senhor. Então, o primeiro ponto, nós temos aqui o pedido de perdão dos irmãos de José. E o segundo é a resposta de José. Olhe para o versículo 17, a parte final do versículo 17, nós vamos ver que após eles terem pedido perdão, o que diz o texto? José chorou enquanto lhe falava. José chorou. Esse choro pode ter sido pela lembrança do pai que morreu, que queria tanto
a reconciliação dos irmãos. Isso pode ter vindo à mente dele. Esse choro também pode ter sido, meus irmãos, pela lembrança de tantos sofrimentos que os seus irmãos lhe fizeram passar. Ou o acúmulo de tudo isso. Mas eu creio que esse choro aqui é aquele choro da manifestação da presença de Deus, da graça do Senhor. Sabe, quando tudo estava fadado ao erro e de repente, pela bondade e misericórdia de Deus, agora estão ali as pessoas reconciliadas, as pessoas se abraçando, chorando. Aquele momento maravilhoso que você já deve ter passado isso. Você já passou isso? Você tem alguma lembrança de uma situação no qual Deus promoveu tudo isso? José chorou. E diz o verso 18, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Aqui é uma grande ironia, meus amados irmãos, e nós vamos ver muitas ironias, principalmente lá no livro de Juízes, quando chegarmos lá. Veja que os irmãos de José o venderam como escravo aos midianitas. E agora no final, olha como que a vida, ela dá muitas voltas. E agora no final eles falam assim, eis-nos aqui por teus servos, porque a palavra servo é a palavra escravo. Eles venderam o irmão como escravo e agora estão dizendo, nós estamos aqui para sermos teus escravos. Como que o mundo dá volta? Como que o mundo capota em tantas coisas? Por isso que a gente tem que estar seguro no Senhor. Não adianta a gente ser metido a besta, a gente achar que a gente é melhor do que A, do que B, do que C. Você não sabe o seu amanhã. É Deus que controla tudo. E isso também nos traz esperança da gente entender o seguinte, até as coisas ruins, elas podem estar ruins hoje e amanhã. Você pode estar passando uma situação bem melhor. A questão é confiar em Deus. Agora, veja a resposta de José. A resposta deles, dos irmãos, era, nós estamos nos entregando como escravos. E a resposta de José? Versículo 19. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? O que ele está dizendo? Por um acaso eu sou Deus para julgar vocês? Acaso estou eu no lugar de Deus? Irmãos, lá em Gênesis 30, versículo de número 1, essa mesma frase já tinha sido citada. Raquel, estéril, ela vira para o seu esposo, Jacó, e fala, dá-me filhos, senão eu morro. E o que Jacó falou? Acaso estou eu em lugar de Deus? Ou seja, porventura eu posso dar vida? Eu sou o Criador que dá vida? E José agora, numa outra circunstância, ele está falando, eu por um acaso sou Deus para julgar vocês? O que me cabe é perdoar. Por quê? José estava mostrando que existe um princípio, o princípio de que a vingança pertence a Deus. E o perdoar compete a nós. Pertence a nós, o povo de Deus. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas nós poderíamos pensar que o mundo seria um mundo melhor se nós estivéssemos no comando, aplicando o julgamento onde desejamos, mas só que as coisas são diferentes. Quem julga é Deus, quem comanda é Deus. E quando se trata de questões pessoais, a Bíblia nos chama a perdoar. Perdoar. Mais uma vez, é difícil você ter um grupo grande ou pequeno e nesse meio não ter pessoas que querem pagar o mal com o mal. Pessoas que não querem perdoar. E pessoas que querem viver como ímpios. E aí vem Deus na sua bondade e diz, não pague o mal com o mal. Perdoe. E entregue tudo nas mãos de Deus, porque a vingança vem dele. A vingança vem dele. E mais uma vez, conduzindo isso para Cristo Jesus, lá em Romanos 5:8, Paulo declara, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós éramos pecadores, o seu Filho nos amou, o seu Filho morreu por nós, e agora, por que a gente não vai perdoar o nosso irmão? Por que nós não vamos caminhar com eles? Como disse Paulo também em Colossenses,
perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, primeiro ponto, os irmãos de José pedem perdão. Segundo, José perdoa, pois ele reconheceu: eu não sou Deus, quem julga é o Senhor, só me cabe perdoar. Mas o terceiro ponto é que há uma lição em toda essa história. A lição é que José entendeu que Deus estava conduzindo toda esta história, da prisão ao palácio, da escravidão ao poder. Tudo foi conduzido por Deus. Irmãos, é impressionante, desde as más ações dos homens até as boas virtudes que vêm de Deus, agindo na vida dos homens, tudo vem do Senhor, tudo. Isso é o que nós aprendemos, que nós chamamos em teologia de providência e também de concursos. O que é o concursos? Não é o concurso que as pessoas estão fazendo. O concurso é a ideia de que Deus é a causa primária de todas as coisas. E ele tem um plano. E ele age através das causas secundárias, dos seus agentes, que são homens, anjos, animais, a própria natureza. Tudo o que acontece, cada situação, o pessoal que está jogando bola ali, eu que estou pregando aqui, você que está prestando atenção ao sermão, a pessoa que nasceu, a pessoa que morreu, a pessoa que matou, a pessoa que aconteceu alguma coisa agora, nesse exato momento, tudo faz parte da ação de Deus. De maneira que ele não é o autor do mal e as pessoas não são robôs, elas fazem como seres responsáveis, mas elas fazem pelo agir de Deus. É isso que esse texto está nos mostrando. É a doutrina tão cara da providência divina. Dele vem tanto querer quanto realizar. Olha para o verso 20, veja se não é isso. Vós, está dizendo José, na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A nossa tradução, ela não é, nesse texto, a melhor. Porque no hebraico, a palavra, o verbo intentar, é usada tanto para os irmãos de José, como também para o próprio Deus. Então, a tradução melhor seria: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou o bem. Vocês fizeram um plano, Deus tinha outro. E, na verdade, o que vocês estão fazendo faz parte dos planos de Deus. Deus que decretou tudo isso. E vocês são responsáveis pelo que vocês estão fazendo. Meus irmãos, isso é tão profundo. Conhecer sobre Deus. Lembra de Judas? Judas, segundo João, capítulo de número 17, ele é o filho da perdição para que se cumpra a Escritura. Ou seja, Judas, ele iria pecar. Judas, ele iria se levantar contra Cristo. Era inevitável. Isso tinha que acontecer. Fazia parte dos decretos de Deus. Mas quando você vai para Lucas 22, quando está falando da ceia, diz o texto: ai daquele que trair o Filho do Homem. Veja, sobre a mesma pessoa, Deus decretou ele ser o filho da perdição, mas Deus responsabilizou ele por trair o Filho de Deus. É assim que é a palavra do Senhor. Os irmãos de José fizeram aquilo porque eles queriam fazer, mas eles fizeram aquilo também porque aquilo fazia parte dos planos de Deus. E o maravilhoso de tudo isso, meus irmãos, é mostrar que no final, Deus realizou isso na vida de José para conservar a vida de muita gente. A vida de muita gente. Deus preserva a tua vida. Deus comanda a tua vida. Deus comanda os teus passos. Deus comanda o dia que você entrou, o dia que você vai sair, como você vai viver, se vai ser pobre, se vai ser rico, se vai nascer numa família nobre ou não. Tudo está no controle desse Deus. É por isso que o breve catecismo de Westminster, os nossos irmãos puritanos, na pergunta de número 11, eles perguntaram assim:
quais são as obras da providência de Deus? Olha a resposta. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Todas as ações delas. Não existe uma ação autônoma, mas todas as ações fazem parte do querer de Deus. E aí, por fim, no versículo 21, olhe para esse texto, diz assim: não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus cuidou daquele povo. Deus cuidou daquela linhagem. E o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele aplicou a todos nós o testemunho de José. Quando ele falou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Paulo falou em Romanos 8, 28, é a mesma coisa que José falou lá no Antigo Testamento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu ilustrar isso. Há um homem de Deus, houve um homem de Deus chamado William Comper, um homem que sofreu depressão durante quase toda a sua vida. Mas apesar disso, ele escreveu um hino maravilhoso, ou vários hinos, e um deles é: Deus se move de forma misteriosa. Olha o que ele escreveu. Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidades que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Ou seja, por detrás daquela depressão, Deus estava revelando dons e talentos maravilhosos na vida deste homem. Por detrás de 12 anos de prisão na vida de John Bunyan, Deus estava revelando coisas maravilhosas na área literária, na vida daquele homem. E pode ser assim também na tua vida. Eu não sei ao certo o que você está passando. Você pode estar passando uma grande luta, uma situação terrível, e você não consegue enxergar nada. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo, que por detrás de uma providência carrancuda, ele oculta, Deus, uma face sorridente. Deus está ali. Deus está aí contigo, meu amado irmão. E eu termino dizendo que todo esse texto nos conduz até Cristo Jesus. Eu já falei lá no começo. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, mataram Jesus Cristo naquela cruz, mas tudo o que aconteceu com Cristo fez parte dos desígnios de Deus. Eu quero terminar pedindo que você abra as Escrituras lá em Atos capítulo 2, versículo de número 22. Atos 2, versículo 22. Veja como que José é um tipo de Cristo, aponta para ele. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Assim como José foi levado pela mão de Deus, Jesus Cristo também, como diz o texto, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus predestinou o seu filho a passar por aquilo para conservar a tua vida.
Por isso, meu irmão, eu termino aqui dizendo o seguinte: se José teve esperança em meio àquela situação de traição que ele foi submetido, olhando para a palavra de Deus, independente do que você vier a passar, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quando a providência carrancuda vier na sua vida, lembre-se, Deus enviou Jesus Cristo para preservar a sua vida. Amém. Ah, mas está difícil. Ah, mas eu estou sofrendo. Ah, mas essa doença. Ah, mas essa situação com o meu filho. Deus enviou Jesus Cristo para preservar a sua vida. Ah, mas por que não está acontecendo desse jeito? Deus enviou o seu filho para preservar a sua vida. É isso que tem que lançar luz no teu dia a dia. É isso que tem que lançar luz na crise do teu casamento. É isso que tem que lançar luz na situação difícil da tua vida. Nada pode ofuscar a obra de Deus de ter preservado a tua vida. É as Escrituras lançando luz para os nossos dilemas, para os nossos conflitos, para as situações emocionais da nossa vida. Nunca se esqueça disso. Deus enviou Jesus Cristo para preservar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque José, o Senhor usou para preservar a vida dele, a vida de seus irmãos, e para manter a linhagem santa que conduz até Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, a despeito dele, o Senhor fez com que ele pudesse ver as circunstâncias de acordo com o teu querer, com as tuas lentes. E obrigado, meu Senhor Deus, porque tudo isso aponta para o grande milagre que aconteceu na cruz, no qual, meu Senhor Deus, nós vamos para o céu, nós vamos para uma nova terra, nós vamos viver eternamente, porque Cristo Jesus nos preservou e nos salvou. Oh, Deus amado, ajuda-nos a colocarmos em prática o pedido de perdão, a confissão, o não pagar o mal com o mal, e acima de tudo, Senhor Deus, sempre olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.